Lucas capítulo 17. Aviso quanto aos escândalos. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 18, do versículo 6 ao 7, e Marcos capítulo 9, versículo 42. Então Jesus declarou aos seus discípulos: é inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé. Mas ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com a pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que induzir um destes pequeninos a pecar. Nota de rodapé 1. Jesus se refere especialmente aos líderes religiosos e previne seus discípulos para evitarem qualquer escândalo, em grego, escândala, que significa literalmente tentações ao pecado. Lucas coloca esse texto na sequência de advertências sobre o uso das riquezas e o correto ensino das Escrituras. Todos os cristãos devem cuidar-se para não se tornarem pedra de tropeço, ou seja, motivo de desânimo espiritual ou pecado que afaste os mais novos na fé, de qualquer idade, ou os imaturos do caminho do Senhor. Lucas capítulo 17, versículo 23, Lucas 21, 8, Mateus 18, 6, Marcos 9, 43, Romanos 14, 13. Repreender e perdoar os irmãos. Também encontrar essa passagem, Mateus 18, do versículo 21 ao 22. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o e, caso ele venha se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo, dizendo, arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Nota de rodapé 2. A palavra original aqui traduzida por repreendeu tem o sentido de corrigir com amor. Jesus ensina que seus seguidores devem perdoar tudo, em todos e sempre. Mateus 18, 21. Como cristãos, temos não somente a obrigação, mas o poder de perdoar o arrependido, assim como Deus perdoa. Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao 32. Mateus capítulo 6, do versículo 14 e versículo 15. Apesar de todas as dificuldades para cumprir esse mandamento do Senhor, sua prática produz enormes, profundas e eternas bênçãos. Evidentemente, a fé é tão essencial para perdoar quanto para pedir e receber perdão. Ao que encorajou-os o Senhor: se tiverdes a fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Nota de rodapé 3. Os apóstolos imediatamente pediram mais fé ao Senhor para conseguirem cumprir o mandamento do perdão. Jesus nos ensina que para cumprir esta ordenança e viver a vida cristã com coerência e frutos espirituais, abundância, plenitude, João 10:10, não é necessária uma grande fé, mas fé em um grande Deus. Jesus usa a figura do grão semente de mostarda, que era proverbial por causa do seu pequeno tamanho, e substitui o conceito de maior ou menor fé para a realidade de uma fé genuína. Se há uma fé real, sem dúvida, os seus efeitos a seguirão. Jesus refere-se à figura da amoreira negra, muito usada pelos fariseus como metáfora de solidez e tradição arraigada. Diziam que as raízes desta árvore eram enormes e viviam até 600 anos. E assegura que a fé pura e verdadeira poderia removê-la e plantá-la em pleno mar. Qual de vós, tendo um escravo arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar do campo, o convidará: podes vir agora mesmo, reclina-te junto à mesa para cear? Ao contrário, conforme o costume, direis a ele: prepara o meu jantar, apronta-te devidamente, então vem,
e serve-me enquanto como e bebo. Depois tu comerás e beberás também. Porventura, deverá agradecer ao escravo porque este fez o que lhe havia mandado? Assim, igualmente vós, depois de haver realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Nota de rodapé 4. Muitas são as pessoas que imaginam que Deus pode se tornar nosso devedor por causa de boas obras praticadas. Sacrifícios, ofertas ou promessas cumpridas. Por boas obras praticadas, sacrifícios, ofertas ou promessas cumpridas. Na verdade, nossa alegria deve estar em sermos recebidos como servos, escravos, doulos. Jesus previne seus discípulos quanto ao uso correto da fé, ou seja, com humildade, não esquecendo da nossa condição primeira de escravos sem direito. A palavra grega original, achereioi, inúteis, significa inúteis significa que não há dividendos. Isto quer dizer, não há como barganhar com Deus. Mateus capítulo 5, versículo 48, 1 Coríntios 9, 16. Jesus relata como era a vida normal dos senhores e seus criados, mas ele próprio agia com muito mais generosidade. Lucas capítulo 12, versículo 37. Lucas capítulo 22, versículo 27. Jesus cura 10 leprosos. A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Nota de rodapé 5. A partir deste trecho, Jesus segue sua jornada até Jerusalém, passando pela Pérea e ministrando ao longo do caminho, até chegar ao seu destino final. Lucas 9, 51, Lucas 13, 22. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Nota de rodapé 6. Caminhar sob o comando do Senhor é sempre a prova da fé pura e verdadeira, que remove obstáculos. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 ao 15. Jesus não queria chamar atenção sobre si, nem quebrar a lei. Porém, é importante observar que somente depois de curadas, as pessoas devia ser apresentadas diante dos sacerdotes para a entrega de ofertas de gratidão a Deus. Levíticos 13, versículo 2, versículo 3. Levíticos 14, versículo 2 ao versículo 32. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz, e prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Nota de rodapé 7. Os 9 leprosos ingratos representam a atitude da maioria do povo judaico diante da pessoa e missão de Cristo. Os judeus não suportavam os samaritanos há muito tempo. João capítulo 4, versículo 9. Contudo, a doença e as crises sempre aproximam os inimigos. A maneira agradecida e feliz com que o samaritano volta para louvar ao Senhor é um prenúncio do Evangelho chegando a todos, os povos da terra, não judeus, gentios. Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nota de rodapé 8.
Jesus costumava abençoar as pessoas com essa frase, cuja palavra curar também pode ser traduzida como salvar ou ainda livrar. Jesus gostava de usar o sentido ampliado dessa expressão em sua língua original para dar ênfase ao significado completo da salvação trazida por ele. Os 9 judeus também tiveram fé, pois foram curados. Mas este homem teve fé e gratidão, recebeu cura para o corpo e salvação para a alma, ou seja, foi plenamente restaurado. Lucas 7,50, Lucas 8, versículo 48, versículo 50, Mateus 9, 22. Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A chegada do reino de Deus. Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência. Visível aparência. Nota de rodapé 9. Jesus usa a palavra paratereses, que no original grego quer dizer sinais ou ritos de culto. Gálatas capítulo 4, versículo 10. Para ensinar que sua chegada e seu reino não dependiam de grandes manifestações exteriores, como ocorreu na noite de Páscoa em Êxodo 12, versículo 42. Deste momento em diante, as pessoas em todo o mundo receberiam Deus para habitar, tabernacular em seus corações, sem quaisquer ritos ou grandes manifestações cerimoniais. O sangue da salvação no madeiro seria o do próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Nem haverá anúncios, ei-lo aqui, ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Nota de rodapé 10. Jesus faz muitas vezes uso de expressões enigmáticas, para que apenas aqueles cuja alma for tocada por Deus o sigam e obtenham a revelação. Assim, neste trecho, a expressão entre vós significa, ao mesmo tempo, que a experiência de receber o reino de Deus é um milagre que ocorre no interior do ser humano. Mateus capítulo 23, versículo 26. E o que o reino já havia chegado estava bem ali, na pessoa do seu rei. Lucas capítulo 19, versículo 11. Lucas capítulo 21, versículo 7. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 6. Jesus declara que não está no meio dos fariseus incrédulos, mas sim que o Filho de Deus já estava agindo no meio deles, convocando seus súditos e proclamando sua volta em poder e glória no final dos tempos. Depois declarou aos discípulos: chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. Nota de rodapé 11. Quando os exércitos de Roma invadiram Jerusalém e massacraram o povo judeu, cerca de 70 depois de Cristo, muitos discípulos suplicaram desesperadamente pela volta de Cristo. Em épocas de guerra e grandes crises, os crentes desejam ver o grande dia do Senhor, pois isso significará para os cristãos de todas as raças, povos e nações o fim do sofrimento, das angústias e privações e perseguições. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está ele. Não vades, tão pouco os sigais. Nota de rodapé 12. Jesus prevê que os dias que antecederem ao seu glorioso retorno, repentino e brilhante como um relâmpago que corta os céus, a situação espiritual e moral das pessoas será de absoluta indiferença. O mundo viverá uma completa permissividade e apenas o poder econômico será reverenciado. A religiosidade da verdadeira teologia será esvaziada. Muitos destes sinais já são observados em países da Europa, em algumas partes dos Estados Unidos, conhecidos por sua tradição cristã, reformada e protestante, e como um dos maiores centros evangélicos do mundo. Nessa época, vários falsos profetas surgirão e enganarão a muitos.
Porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo esplendor da luz vai de uma à outra extremidade do céu. Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Nota de rodapé 13. Mas os tempos seriam marcados pelo sangue de Cristo. Antes que a história continuasse até seu epílogo, seria impreterível o sacrifício do Filho de Deus para a salvação do seu povo. E Jesus fez muitas vezes menção a esse ato histórico e decisivo na vida dos discípulos e da igreja por todas as gerações até a sua volta. Lucas 5, versículo 35, Lucas 9, versículo 22, versículo 43, Lucas 12, 50, Lucas 13, 32, 33, Lucas 18, 32, Lucas 24, 7, de acordo com Mateus capítulo 16, versículo 21. Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nota de rodapé 14. Os dias de Ló, Gênesis capítulo 18, versículo 16 até Gênesis capítulo 19, versículo 28, se repetirão. Porém não de forma localizada, mas sobre todo o planeta. Então o Filho de Deus aparecerá claramente visível para todas as pessoas, em todas as partes da terra. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, versículo 13, 1 Pedro 4, 13. Os cristãos sinceros imediatamente estarão com Cristo. Os demais, infelizmente, continuarão a história de afastamento de Deus e da nação que escolheram trilhar. João capítulo 1, do versículo 11 ao 14. Portanto, naquele dia quem estiver sobre a laje, não desça para recolher os bens que estiver dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve retornar por motivo algum. Nota de rodapé 15. Independentemente do quanto duas pessoas seriam íntimas e da mesma família, não há qualquer garantia de que ambas venham a ter o mesmo destino eterno. Uma pode ser levada ao juízo e à condenação eterna, e a outra à salvação e à vida eterna com Cristo. A certeza da salvação deve estar no coração de cada pessoa que um dia aceitou sinceramente o sacrifício do Senhor por seu resgate pessoal. 2 trabalhadores estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Diante disso, lhe indagaram: onde se dará tudo isso, Senhor? Advertiu-lhes o Senhor: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Nota de rodapé 17. Jesus cita um antigo provérbio judaico em resposta à pergunta dos discípulos, afirmando que esses eventos ocorrerão em todas as partes do mundo. Os abutres percebem o cheiro de carniça a quilômetros de distância, muito tempo antes do último suspiro de suas vidas. Assim sendo, mesmo com o céu azul e limpo, os abutres já começam a se aproximar dos cadáveres dos incrédulos para o seu banquete final. Todavia, quando essa hora chegar, os cristãos sinceros já estarão na glória do Senhor, salvos e exultantes, uma alusão à carnificina que ocorrerá por ocasião do Amargedon. Apocalipse capítulo 19, do versículo 17 ao versículo 19.